atrapalha um pouquinho, né? Mas é com alegria que nós recebemos todos vocês para tratar de um tema muito importante, né? A gente, historicamente, sempre fala assim, o país está à venda, não tem quem venda, né? Então, por vezes, nós precisamos fazer um trabalho de reinventar. E, obviamente, que eh, no recorte mais recente, né, as técnicas, as estratégias de abordagem mudaram, a forma de trabalhar, todo mundo já tem uma solução. Por isso que nós entendemos adequado o tema, né, falar um pouco de gestão comercial estratégica, alavancando o desempenho. Antes de apresentar o nosso convidado, palestrante e debatedor, eu quero rapidamente passar para vocês um mapa, né, da Fundação Dom Cabral. Eu, desde 2019, sou associado regional para as regiões aqui de Bauru, Marília e Araçatuba. Temos um time na retaguarda, e composto aí por um time de marketing digital, assessoria comercial, executivo de vendas, área administrativa. A Dom Cabral, ao longo dos anos, ela tem mais de 45 anos de mercado, ela criou soluções para as organizações e para as pessoas. Esse aqui é um mapa muito interessante para as organizações, que são os desafios que as empresas têm de crescimento versus a maturidade da gestão. Então, nós temos soluções para uma empresa startup, que precisa acelerar o negócio, que a gente chama de PAN, que parcerias para acelerar o negócio. Nós temos o PAEX, que já é para a empresa uma maturidade um pouco maior, e que nós levamos para a empresa através dos professores da Dom Cabral. Nós temos mais de 150 professores associados, o planejamento estratégico, o direcionamento estratégico, o desenvolvimento de indicadores, o acompanhamento mensal desses indicadores. E a solução é tão completa que, durante o período do trabalho da Dom Cabral, são ofertadas também dentro do pacote duas monitorias para resolver uma dor interna, um desejo, algo que a empresa queira implementar. E, além disso, os executivos das empresas participam de um programa de desenvolvimento dirigente. São 116 horas de treinamento durante o ano para ter uma visão 360 graus de uma organização. Mas nós temos também a jornada da família empresária, programa de desenvolvimento de acionistas, mentorias de governança, soluções de longo prazo, enfim, tanto para pessoas como para as organizações, a Dom Cabral tem essa linha. É uma escola ranqueada em nível mundo na quinta posição, na escola de negócios, e número um no Brasil e na América Latina. Portanto, é uma reputação já reconhecida, né, pela qualidade das suas entregas, por ser superior às suas entregas. Então, quem tiver interesse aí, é só visitar o meu site, reinaldocafeu.com.br, e naturalmente agendar. O Galvão está aqui conosco, também é um contato para fazer aí uma eventual conversa para explicar um pouco melhor essas soluções. Paulo, podemos tirar então essa tela e quero apresentar então para todos o Eli. O Eli Sintra é mais que um consultor em marketing e gestão de vendas, ele tem 35 anos dedicados ao aprimoramento do cenário comercial. Ele começou nos anos 80, quando ele identificou a necessidade de gestão comercial mais eficiente. Ele, desde então, tem capacitado pessoas e empresas guiando o rumo do sucesso em busca da excelência. Ele tem formação em administração de empresa, pós pela FGV e certificação PNL e coach. Ele é também uma autoridade no mundo das vendas. Sua paixão pela transformação e seu compromisso com o crescimento tem inspirado e motivado seus clientes e colegas, fazendo dele não apenas o fundador da Jump, mas também um líder que busca deixar um legado de excelência no mundo dos negócios. Também tenho a alegria de contar com a assessoria do Eli na nossa jornada também no escritório da Dom Cabral. Eli, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. A plateia, estou lembrando que nós vamos fazer aqui uma coisa bem intimista, tá? Então, mais do que uma palestra, é um bate-papo, então podem interromper. Se alguém quiser mandar também no chat, estarei aqui atento às manifestações de todos para a gente fazer desse momento um momento que efetivamente agregue valor e seja inspirador para todos nós, tá? Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Eli.
Muito boa tarde, alegria. Muito obrigado, Cafeu. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoalmente, você pelo convite e obrigado também à Fundação Dom Cabral. Estou vendo aqui um monte de colegas, amigos, ex-clientes, né? É bacana estar reencontrando. Tem até parente na nossa live de hoje, a Cíntia, posso dizer que é minha cunhada, minha concunhada está aqui participando também, é uma gerente comercial de mão cheia e outros amigos aqui. Eu vou compartilhar a tela, mas eu quero começar perguntando para vocês o seguinte, tá? Quando a gente fala do departamento comercial ou das buscas comerciais, né? Qual que é o teu maior desafio? Eu quero não, né? Eu estou sugerindo que vocês coloquem aí, antes da gente passar por todo o conteúdo, já coloque aí no nosso chat o teu maior desafio para os próximos meses quando você olha para o departamento comercial. O que que é? Está com dificuldade de atingir metas? Está com dificuldade de contratar vendedor? Está com dificuldade de fazer fechamento? Está tendo que fechar muito barato? Qual que é o maior desafio, tá bom? Coloque aí para que a gente possa daqui a pouco voltar aqui para falar um pouco mais sobre essas perguntas, tá? Eu quero começar aqui fazendo essa pergunta para gente se situar, tá? Eu sei que você provavelmente tem um desafio pontual na área comercial e essa área a gente sabe que a área comercial pisa muito no marketing, se confunde, né? Hoje as grandes já chamam o diretor comercial de diretor de marketing. Ele também é responsável por atrair e converter. Ele não é só responsável por receber o cliente, ele também tem que fazer campanhas e propagandas. Mas o que precisa ser resolvido, o Cafeu já disse: vender. Eu gosto muito de falar quando eu abordo isso sobre as áreas que as empresas focaram, né, ou as eras que a empresa focaram em detrimento das maiores dores que elas sentiam. Então, quando eu volto lá atrás, eu lembro que no começo dos anos 80, talvez final dos anos 70, as empresas, principalmente quando a gente olha para as maiores, elas tinham muita dificuldade de colocar tecnologia. E aí, o que que eles foram buscar? Grandes especialistas em tecnologia. Naquela época, computador não era uma coisa tão comum como hoje nas empresas, e não à toa os grandes líderes das empresas eram líderes que sabiam ou estavam trazendo tecnologia para a empresa. Depois do final dos anos 70, começo dos anos 80, muito investimento foi feito e eu percebo que no mercado brasileiro, principalmente no mercado de administração do Brasil, tomou-se muito essa questão do as contas precisam fechar, né? Muito investimento em tecnologia, muito investimento em pessoas, muito investimento de todos os pontos de vista, mas a conta precisava fechar. E foi aí que ascendeu, né? Teve a ascensão dos diretores e principais executivos que entendiam muito de finança, da parte financeira. Bom, final dos anos 90, muita briga do financeiro com o departamento de tecnologia, porque o departamento de tecnologia queria comprar hardware, queria desenvolver softwares, e o departamento financeiro querendo pisar na grama, querendo pisar e dizer, ó, não vem aqui porque você está cortando tudo, você está querendo gastar demais, precisou colocar o RH, ascensão do RH. RH explode como os principais executivos da empresa tomando conta do RH. E aí a gente passou pela era do processo, já começo dos anos 2000, as empresas se dedicando muito ao processo e os grandes líderes eram os líderes que falavam de processo. A gente teve a explosão do marketing como ferramenta de atração, principalmente com o advento da internet, e aí muito presidente de empresa é especialista em digital. Mas a gente se depara nesse momento com a seguinte situação: tem um negócio para resolver que é vender. E o grande líder da empresa precisa ser um cara hábil em venda. O cara precisa saber vender. Não à toa a gente olha para as empresas que conseguem resolver
essa necessidade mais rápido, porque o seu líder respira a venda, né? A primeira provocação que eu quero passar para vocês é isso aí. Quanto a tua empresa realmente é comercial, quanto a empresa que você trabalha realmente é comercial, que todo o time está pensando em vender mais, afinal de contas, a grande missão da empresa é resolver o problema dos seus clientes e os problemas que os seus clientes têm precisam estar relacionados ao produto, ao serviço que você vende. Quanto tua empresa realmente é comercial? Quanto ela realmente trabalha, é, todos os setores trabalham pensando nisso o tempo inteiro. Porque se ela é extremamente comercial, daqui para frente vai ficar bem mais fácil a gente responder essas perguntas. Eu venho encontrando, principalmente nos últimos 10 anos aí, é, esse, essa pergunta do principal executivo ou do diretor comercial. É, e eu digo mais para vocês, tá? Normalmente ele não chega perguntando para mim se o problema é estratégia ou execução. Ele chega cravando que o problema é execução. Ele chega dizendo o seguinte, ó, eu não vendo mais porque meu time não executa da maneira com que eu espero, eles não fazem como deveria ser feito. E eu quero de novo provocar vocês a refletirem. Será que o problema mesmo é execução? Será que o problema não é estratégia? Porque para que a gente possa cravar que o problema é execução, a gente tem que conseguir responder com facilidade a seguinte questão. Primeiro, está claro para a tua empresa a grande proposta de valor? E essa proposta de valor, estando claro para a tua empresa, está claro também para a equipe comercial e para a equipe que desenvolve marketing, seja a equipe de terceiro, a agência digital ou o braço coligado de marketing, está claro lá qual é a proposta de valor ou a sua empresa só vem repetindo o que outras empresas fazem? Apesar dela ter diferenciações ou apesar dela ter uma proposta de valor bem diferente. Eu gosto muito de olhar para esse tema da proposta de valor, porque ele atinge muito mais do que o resultado de venda. Eu percebo empresas hoje tendo dificuldade de atrair pessoas, fazer com que pessoas queiram trabalhar na empresa, porque não existe identificação com a proposta de valor. Eu vou mais longe. Não existe clareza na proposta de valor. Então, as pessoas olham para a empresa e não sentem desejo, não têm vontade de trabalhar nessa empresa. E é algo muito sério, porque a garotada que está chegando no mercado, e quando eu falo garotada, eu estou dizendo de pessoas que já possuem 35 anos de idade, elas não estão afim de trocar 8 horas do dia, do seu dia, por um salário que pode ser até atrativo, mas que não dá significado para ela. É difícil para ela aceitar isso. Ela vem de uma outra sociedade, né? Eu que tenho 53 anos, eu vivi com meu pai pregando que era muito legal trabalhar na mesma empresa. Ele falava com orgulho depois de ter atingido 25 anos trabalhando na Embraer, falava com orgulho sobre isso. Pô, hoje a garotada, eles querem ficar 2 anos e saírem para uma outra experiência, né? E se você não tiver desejo, se você não tiver criando desejo, você não vai conseguir recolocar pessoas, porque o fato é, eles vão sair muito mais rápido, né? Não à toa, eu gosto muito de dizer que chegou um momento que a empresa se tornou uma escola. Ela precisa ter um modelo claro de formação, porque ela vai trocar pessoas com muita frequência. A gente não vai conseguir mais reter talento. Agora, a expressão é o talento vai voar, o talento eu vou desenvolver, ele vai se tornar um talento e eu vou conseguir ficar com ele enquanto minha pista de pouso é suficiente para o avião dele. Quando o avião dele crescer demais, ele não vai poder mais decolar e pousar da minha empresa, ele vai voar para outros aeroportos. E eu preciso estar preparado para novamente conseguir contratar, formar, eu preciso ter a condição de atrair. Por isso que eu digo que esse tema, a proposta de valor, ele transcende a questão do resultado, né? Eu preciso lembrar vocês o seguinte: é muito difícil fazer um vendedor ter uma grande performance, ele ter qualidade na sua atividade comercial quando a proposta de valor é muito rasa. Ele não tem do que falar, ele não vai ter o que falar. Então, eu imagino mesmo que todos que estão aqui sabem
o quanto é comum um produto de qualidade hoje. Produto de qualidade deixou de ser, durante já algum tempo, algo diferencial. Ter um produto de qualidade é fundamental. Eu preciso ter diferenciais sobre o meu produto de qualidade, porque é isso que a nossa equipe comercial, é isso que o marketing, seja ele de atração, seja ele de conversão, vai explorar, não é? O quanto eu sou diferente dos meus concorrentes ou o que eu sou diferente do meu concorrente. E se a proposta de valor não está clara, tudo isso vai ficar muito difícil de ser dito, comunicado. Bom, e depois da proposta de valor? Depois da proposta de valor, tem que responder essa primeira pergunta. O meu produto, o meu serviço é B2B? Ele é B2C ou ele é os dois? Entendendo que, se o meu produto é B2B, ok, eu vendo de empresa para empresa. Se ele é B2C, ok, eu vendo de empresa para um consumidor que vai utilizar meu produto como cliente final. E, desgraça pouco, é bobagem, pode ser que meu produto e meu serviço venda para os dois, B2B e B2C, o que começa a deixar as coisas mais complicadas. Por quê? Eu ainda tenho que responder uma outra pergunta. O meu produto é de venda recorrente? É de venda pontual? Ou é os dois? Eu vendo tanto de forma recorrente, ou seja, os clientes que um dia eu vendo, eu vou vender mais vezes para ele, ou não, o cliente que eu vendo, ele vai comprar muito pontualmente comigo, ele vai comprar daqui a algum tempo comigo. Ou pior, eu tenho venda recorrente e venda pontual dentro da minha carteira de cliente ou dentro do meu portfólio de produto. Por que eu coloco isso como uma grande provocação depois da proposta de valor, galerinha? Porque toda a estratégia está amarrada a essas duas perguntas. Como eu vou pesquisar B2B, como eu vou atrair B2C? Porque, convenhamos, raramente você vai conseguir fazer grandes atrações se o seu produto, o seu serviço é B2B. Se é B2C, abre um outro horizonte para você. Você tem muito mais possibilidade de utilizar, por exemplo, o digital para poder fazer atração com o cliente. Mas no B2B, provavelmente você tem que fazer muito institucional. E isso muda o jogo. Faz sentido? Isso muda o jogo. Se a gente vai ter que vender para B2C, é diferente o jogo para vender para B2B. E a tua estratégia comercial, a estratégia da força de venda física, muda sobremaneira quando você diferencia. Eu tenho clientes que vão recomprar muitas vezes e minha força de venda é muito relacional. Mas eu tenho clientes que vão comprar pontualmente. Meus clientes compram uma vez e demoram para comprar. Eu tenho que ter uma equipe, um processo de venda muito mais agressivo, muito mais hunter, muito mais fechador. E eu vejo, não com pouca frequência, as empresas não tendo essa clareza e acabam trabalhando a sua força comercial sem compreender que a recorrência ou a pontualidade da venda pode determinar. E como eu brinquei antes, desgraça pouca aqui também é bobagem. Eu conheço vários clientes que têm recorrência e pontualidade na venda no seu negócio. Ou seja, eles têm um portfólio de produto que pode ser recomprado várias vezes, mas eles têm produto dentro da sua carteira de produtos que são produtos de venda pontual. Seguramente, esses produtos foram desenvolvidos sem refletir muito a complexidade que isso ia gerar para as estratégias de venda, para estratégias de marketing, não é? Então, quando a gente chega aqui, a gente conclui claramente que eu preciso definir com mais facilidade se o meu negócio é de aquisição de clientes ou se o meu negócio é de vender novamente para os mesmos clientes. De novo, a brincadeira. Pô, se você chegou nesse momento, olha para o teu negócio e fala assim, Katsu, eu tenho um produto que eu tenho um negócio que tem produtos que vendem pontualmente e precisam adquirir cliente. A minha estratégia é toda de aquisição de cliente, mas eu também tenho um produto de venda recorrente. Eu preciso também dividir minha energia, dividir tudo que eu utilizo para
revender ou vender novamente para esses clientes. E essas estratégias são muito distintas. Ela vai requerer uma energia muito grande sua. Uma estratégia de aquisição de cliente, ela precisa ser muito profunda, ela precisa tracionar muito. Mas se você divide toda a tua energia em também vender de forma recorrente, eu acho que é prudente a gente pensar o seguinte: talvez eu não vá conseguir colocar toda a energia que eu preciso em uma das frentes. Não sei se é oportuno revisitar a carteira de produto, revisitar a proposta de valor e ver se não teve nenhum produto que foi criado sem realmente pensar qual é a minha proposta de valor, qual era a clareza que eu tinha da minha proposta de valor. Tem algo errado em ter essas duas frentes? Não, não tem algo errado, desde que eu saiba que eu vou ter que colocar muito mais energia, eu vou ter que trabalhar para fazer aquisição de novos clientes e eu vou ter que trabalhar para fazer os clientes que eu vendo comprar novamente, não é? Você pode estar pensando ali, mas se o meu negócio for novo, eu não vou precisar ter uma estratégia de aquisição de clientes? Sim, mas essa energia, num primeiro período, ela é muito grande. E depois você pode fazer um trabalho mais concentrado em revender ou vender novamente para esses clientes. É como se eu estivesse dizendo para vocês o seguinte: com o passar do tempo, você vai colocando menos energia na aquisição do cliente, porque você está tendo recompra, você está tendo clientes que entraram na tua base e voltaram a comprar. E daqui a pouco você chega no ponto de equilíbrio, se tiver bons indicadores, para poder dizer, ó, eu já tenho uma quantidade de clientes suficiente que mantém meu negócio rodando. Ah, não, mas eu só faço venda nova. Pô, vou ter que buscar, vou ter que fazer aquisição de cliente o tempo inteiro. Pois bem, gente, o que eu queria trazer para vocês, né? Eu faço uma proposta aqui, principalmente aqueles que trabalham em liderança, que têm negócios maiores, de reunir seus líderes e fazer essa indagação sobre a real responsabilidade do líder para o resultado dos negócios. Por que eu trago isso como um tema importante quando a gente fala de gestão comercial? Porque cada dia mais eu encontro empresas que possuem líderes que não sabem da sua verdadeira responsabilidade. Eles não sabem do tamanho da responsabilidade que eles possuem, né? E isso pode estar acontecendo por uma questão cultural, quer dizer, a equipe está ali e acredita que eles são triviais para o resultado, não é? E isso pode estar acontecendo por falta de desenvolvimento e formação da alta liderança mesmo. Então, o case que eu trago aqui para vocês é um case muito antigo da consultoria Xerto. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, é uma consultoria famosa. E a Xerto foi convocada no começo dos anos 80, final dos anos 70, a fazer um trabalho para o grupo McDonald's, que estava chegando aqui no Brasil. O McDonald's chegou aqui no Brasil em 79 e abriu suas primeiras lojas em 81. E o grupo McDonald's começou a encontrar uma situação que eles não verificavam em outros países do mundo, que era as franquias do McDonald's fechavam com uma velocidade e um número, um percentual muito maior do que qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, o indicador de lojas que faliam no primeiro ano era muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Isso chamou muita atenção do McDonald's e eles acabaram contratando um acerto para poder investigar qual era o motivo, né? Eu sei também que muitos de vocês podem estar falando, pô, mas uma loja do McDonald's fecha, e eu vi uma fechar em São José dos Campos. Eu morava lá em São José dos Campos quando uma loja na Nelson Dávila, uma das principais avenidas comerciais da cidade, na esquina do Banco do Brasil, fechou depois de 6 meses. A loja faliu depois de 6 meses. E isso, então, estava acontecendo muito na década de 80. A Xerto desenvolveu um diagnóstico, apresentou para o McDonald's e esse diagnóstico foi tão positivo na sua apresentação que o McDonald's contratou a Xerto para poder fazer um trabalho de recrutamento e seleção de novos franqueados. Então, supostamente, a Xerto, a consultoria, tinha identificado o motivo pelo qual os negócios estavam fechando no Brasil em uma taxa muito maior, muito superior a qualquer outro lugar do mundo. E aí, a
a Xerto desenvolveu um programa de recrutamento e seleção, cuja primeira fase tinha 2 perguntas. Por que eu brinco aqui? Por que eu sugiro? Façam isso com seus líderes. Porque talvez, se você fizer isso dentro da tua empresa, ou com os líderes da tua equipe, ou com os líderes que trabalham na tua organização, você vai se surpreender com a resposta que eles vão dar. A Xerto criou 2 perguntas e uma pergunta era bem simples. E, por incrível que pareça, o grupo McDonald's tinha errado nisso. O candidato a franqueado precisava demonstrar que tinha R$ 1 milhão em cash. E o McDonald's tinha cometido esse erro. Eles não exigiam a comprovação em cash. Bastava comprovar que possuíam US$ 1 milhão em patrimônio, em investimento, em imóveis, em papagaio, em galinha, em bicicleta. E na hora que o cara precisava da grana, o dinheiro estava parado, o dinheiro estava travado. E ele não conseguia grana para aportar no negócio e passar pelos momentos iniciais ali de tormenta, tá? Como eu quero que vocês façam um exercício, eu quero que vocês imaginem o seguinte: cada um de vocês tem R$ 1 milhão agora para investir numa franquia do McDonald's. Você possui esse capital, está lá investido, só é você pedir baixa que você está apto a responder a segunda pergunta. A segunda pergunta tem a ver com o seguinte: a Xerto e o McDonald's, eles entenderam que para que o negócio tenha 100% do resultado possível, do resultado que eles podem atingir, 4 coisas são muito importantes. E o peso que o dono, o executivo principal, candidato a franqueador, candidato a ter uma franquia, dá para isso, vai determinar se o negócio vai prosperar ou não. Então, ele vai lá e pergunta para essas pessoas que já comprovaram que tinham R$ 1 milhão: quanto de peso você coloca em produto, quanto de peso você coloca em marca, quanto de peso você coloca em pessoas e quanto de peso você coloca na liderança? Ou seja, para você, para o sucesso de um negócio, seja ele o McDonald's ou qualquer outro, quando você olha para esses 4 pilares, quanto de peso você coloca em cada um deles? Por que eu disse para vocês que o exercício é legal que seja feito com a liderança da nossa empresa? Porque eu habitualmente faço isso em meus projetos de consultoria e é muito surpreendente, é de me deixar perplexo os resultados que eu encontro. E se você propõe um exercício como esse, talvez você possa esclarecer para o seu líder qual é a verdadeira responsabilidade que ele tem. Porque a Xerto e o McDonald's espera algo assim como resposta. E raramente eu encontro um grupo de líderes que responde dessa maneira. Eu tive até na semana passada uma experiência numa grande empresa de Bauru, que a gente estava fazendo essa parte do programa de consultoria. A gente estava bem no começo do programa de consultoria, a gente reuniu a liderança para fazer exatamente, entre outros exercícios, esse aqui. A gente estava numa sala com 11 líderes. Líderes de logística, líder financeiro, líder contábil, líder comercial, líder de marketing. Nenhum deles atribuiu um peso maior à responsabilidade do líder do que 30%. A maioria deles colocaram muito mais peso nas pessoas, nos colaboradores, do que nele próprio, como resultado, como inspiração para o sucesso ou motivo pelo sucesso do negócio. Então, muitas vezes, o problema de execução da estratégia ela é muito maior do que o que a gente pensa. Quer dizer, eu não tenho só um problema de execução, eu tenho um problema de responsabilidade. Eu não me sinto responsável enquanto líder por executar aquela estratégia. E eu não preciso dizer para vocês que muitas vezes a estratégia pode estar equivocada, né? Eu estou montando um modelo de trabalho para mim que provavelmente não vai dar resultado, né? Para tornar realmente um bate-papo, eu queria abrir rápido para que vocês pudessem comentar, quem quiser, obviamente. Quem aí ficou muito distante disso ou quem está surpreendido com essa expectativa da Xerto e do McDonald's? Ou aqueles que falaram, Eli, acertei na mosca, eu já tinha esse entendimento com muita clareza.
mas talvez eu preciso levar esse entendimento para o restante da minha equipe. E eu vou começar perguntando para o Paulo Milreu, que eu estou vendo aqui na tela. E aí, Paulinho, o que você acha dessa abordagem da cesta do McDonald's? Surpreendente ou você já sabia sobre isso? Eu já sabia porque você já tinha me falado, então só por isso que não é segredo. Mas antes eu não sabia, não. Você não esqueceu, então. Não esqueci, aprendi a lição. Willy, se você Legal. quiser, para de compartilhar a tela, assim a gente enxerga todo mundo nesse momento, depois você compartilha de novo. Ah, Mais fácil legal. Tô aqui, ó. da Tô gente aqui. interagir aí. É. É o Ah, momento, eu tô, pessoal. tô vendo aqui o Fabião. Ô, Fabião, sabia disso, Fabião? Ou tá surpreendido? A gente já conversou bastante, né, Eri? É, Tudo bem? tudo bem, e você, meu caro? Já sabia, lembrou também? Eu Com não me lembrava certeza. que eu já tinha falado sobre isso com você. Eu não me lembrava. Já sim. Legal. Deixa eu pegar um desconhecido aqui. Eu estou vendo aqui um desconhecido, não é meu conhecido, né? Não é meu amigo particular. O Emerson, eu estou vendo aqui. O Emerson, muito boa tarde, alegria. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem com os senhores e senhoras? Tudo bem? Tudo muito bem. O Emerson, você já conhecia essa abordagem da responsabilidade do líder? Não. Estou surpreendido, E porque o meu ramo de atuação é indústria, é alimentos, mas indústria. Meu foco é indústria, produtividade, produção, essa parte aí de varejo. Eu acredito que McDonald's é varejo, né? Varejo alimentar, né? Eu fiquei bastante surpreendido pelo peso, né? O que que a liderança faz numa franquia mundial, né? Numa globalização de sanduíche. Aliás, tem até um índice McDonald's, né, para medir inflação em vários outros países, né? Então eu é isso fiquei aí. Ô, bastante Emerson, surpreso. a informação ela é surpreendente justamente porque a gente imagina em uma rede de fast food do tamanho do McDonald's, mundial, né? Pô, eles têm tantos processos, eles treinam um colaborador 30 dias, um gerente de loja treina 3 meses, o dono da franquia treina 6 meses. Pô, por que que eles depositam, ainda assim, eles depositam muito peso no sucesso ao líder que vai acompanhar tudo isso? Eu gosto muito de dizer que eles sabem exatamente o valor do acompanhamento. E eles têm muita clareza que o processo de capacitação e desenvolvimento, ele passa pelo treinamento. Então, ele precisa do líder acompanhando para que o líder possa desenvolver aqueles liderados a fazer, primeiro, manter o processo da forma com que foi criado, né? E segundo, para que os processos possam ser cada vez mais bem aprimorados, ou através da execução, ou através da própria melhoria. Quando eu olho para essa abordagem, é tudo muito coerente para mim, sabe? Eu falo assim, pô, tem muita coerência isso. Porque quando a gente chega numa área comercial, a maior dificuldade dos resultados está ligado à falta de acompanhamento do líder, principalmente na área comercial, tá? Principalmente na área comercial, a gente acredita que o vendedor, o agente comercial, o head, seja lá o nome que você dá, ele já sabe tudo que precisa fazer. E ele tem uma alta disciplina para continuar fazendo aquilo muito bem, né? Pô, e não acontece, gente. Eu preciso dizer para vocês assim, ó, é muito comum a gente medir em organizações que estão com dificuldade de resultado e chegar à conclusão que o vendedor está trabalhando menos de 1 hora por dia. É surpreendente isso. O que é trabalhar 1 hora por dia? O trabalho do cara que está na Volkswagen e aperta pneu do carro não é apertar o pneu do carro? E vai passar carro para Cacilda para ele apertar. Eu acho que a Volkswagen faz 1.000 carros por dia. Se ele trabalha num turno, vai passar 300 carros para ele apertar o pneu. E ele não vai poder deixar de apertar o pneu. Só que o apertar o pneu do vendedor é estar diante do cliente. Se ele não está diante do cliente, não vai acontecer uma venda. A não ser que seu negócio esteja muito baseado em digital, que o cara entra lá, fecha a venda e conclui. Se para que a venda do seu negócio aconteça, o vendedor precisa estar diante de um cliente,
Ele está 1 hora diante de clientes durante o dia é muito pouco. Faz sentido? É muito pouco. E eu digo para vocês o seguinte, quando a gente encontra 1 hora, não é de todo ruim, viu? Porque a gente encontra situações da equipe ter 20 minutos diante do cliente no dia. Quer dizer, o vendedor fica somente 20 minutos diante de um cliente. Ou seja, ele fica conversando pelo WhatsApp, ou por telefone, ou presencialmente, no máximo 20 minutos em média por dia. É muito pouco para uma empresa que precisa de mais resultado. Que ele fica fazendo, então? Ô Paulo, eu falo que sem acompanhamento, ele vai fazer de A a Z. Ele não vai fazer nada que tenha a ver com a necessidade dele vender mais. E ele pode até estar colocando muito tempo em pesquisa, em planejamento, em conseguir leads. Mas talvez ele não seja a pessoa indicada para isso. Se você tem um vendedor de grandes contas, por exemplo, será que é legal ele estar fazendo pesquisa de cliente? Esse cara custa muito para mim. Ele é um cara de fechamento, meu. Muitas vezes esse cara tem salário fixo de 5.000. Pô, eu não quero ele 20 horas por semana fazendo pesquisa, eu quero colocar a oportunidade para ele. Falar, não, cara, a pesquisa já foi feita, o cara que você vai ligar é esse aqui. Então liga lá e começa a trabalhar nesse cara, porque você vai precisar ligar, tá diante do cliente muitas vezes, né? E eu não preciso ir muito longe para lembrar vocês que muitas vezes o problema está na quantidade e na qualidade. Então, o problema não é só quantitativo, de número de clientes abordados ou tempo que eu estou diante do cliente. O problema é que quando eu estou diante do cliente, a minha qualidade de processo de venda é muito ruim. E aí também eu queimo lead, né? Uma expressão mais moderna aí, quer dizer, os leads são queimados rapidamente porque a qualidade do processo de venda é ruim. Olha, uma grande questão, de novo, para reflexão de todos, tá? O responsável pelo processo de venda é o líder. E, normalmente, isso vem de uma estratégia comercial. Ou seja, a forma com que o meu vendedor aborda ou atende um potencial cliente é de responsabilidade estratégica. A gente não pode esperar que um vendedor que veio de uma empresa que vendia frango com batata venha trabalhar vendendo sistemas e ele saiba como ter um processo de venda para vender sistema. Essa responsabilidade é estratégica, é da liderança estratégica dizer para ele, ó, o processo de venda aqui, a forma com que você saúda, a forma com que você atende, a forma com que você sonda, a forma com que você cria autoridade é essa. Por quê? Essa forma a gente sabe que deu mais resultado. Se a liderança estratégica não fizer isso, aquele vendedor vai acabar utilizando um modelo simples, um modelo comum, que a brincadeira que eu fiz, né, é o modelo da época que ele vendia frango com batata. E daqui a pouco você está vendo, pô, mas você está dizendo, pô, mas você vendia tanto na outra empresa que você não vende aqui. Cara, porque lá ele tinha um processo de venda que ele sabia como executar. E agora ele vem vender outro produto e a gente está deixando ele criar o processo de venda. E ele não é um criador do processo de venda, né? E se ele for um criador, a gente tem que colocar ele como líder. Ele é um executor de processo de venda. A gente precisa dizer qual é o processo de venda ele vai seguir. E a partir de um processo de venda bem construído, é fundamental realizar a gestão comercial. A brincadeira que eu faço aqui, trazendo como analogia de novo a questão da empresa que fabrica carros, e ela tem uma forma de gerenciar, de gerir para que aquela quantidade de carros seja fabricada todo dia. Eu gosto muito de colocar que a grande responsabilidade de um departamento comercial, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é vender. O departamento comercial não tem como responsabilidade de vender, porque isso é uma responsabilidade da empresa como um todo. Todos os departamentos trabalham para que o produto tenha um preço legal, para que o produto tenha qualidade, para que o produto seja entregue no prazo correto. Isso é uma responsabilidade da organização, de toda a empresa. Mas cada departamento tem seus processos, cada um dos departamentos tem processos para poder ser cumprido.
O processo que a área comercial deve cumprir está ligado à quantidade de atividade comercial e a qualidade dessa atividade comercial. Então, quando a gente pergunta hoje em dia qual é a responsabilidade da área comercial, é ter atividade comercial com alta qualidade. Se isso não provoca as vendas que a empresa precisa, bom, a gente precisa rever portfólio e composto de produto. Agora, enquanto a área comercial não crava quantidade de atividade e qualidade de atividade comercial, bem, eu não posso dizer que meu produto está com problema. Meu composto de produto não pode ter problema enquanto eu não garantir que a área comercial tenha atividade em número e qualidade que atende a minha expectativa. E para fazer isso, a gente utiliza esse método de gestão aqui, que é relativamente simples. Tá? A base desse método de gestão comercial está toda no acompanhamento. Ou seja, o líder daquele setor, o líder comercial, ele precisa acompanhar a equipe para garantir volume de atividade comercial e qualidade de atividade comercial. Uma empresa que possui resultados sem acompanhamento é porque ela está ou com muita sorte ou porque ela já tem uma equipe muito madura. Convenhamos, as empresas não costumam ter essa sorte toda. E segundo, ter uma equipe comercial madura depende de muito tempo e investimento. Provavelmente você está diante de um negócio que precisa de muito acompanhamento da liderança para ter resultado. Sem acompanhamento de liderança, os resultados não acontecem. E eu nunca vi acontecer nos meus últimos 30 anos de experiência na área comercial. E esse acompanhamento é feito em cima do quê? Enfim, em cima dos indicadores e metas. Então, a área comercial tem sim indicadores e metas que transcendem, que vão muito além do volume monetário. Esse é um indicador final da área comercial, o quanto eu vendo em grana, porque uma área comercial com ciclo de venda longo, ela precisa entender desde quantidade de dias do negócio no funil de venda até tempo de fechamento, não é? Então, tem muito mais indicadores na área comercial que precisam ser acompanhados além do volume monetário. E, como eu disse antes, esse líder que acompanha, ele é responsável, ele tem que ser um exímio desenvolvedor de vendedor. Ele precisa ser uma pessoa boa em desenvolver o vendedor para ter mais atividade comercial e atividade comercial com mais qualidade. O que eu quero trazer à luz do problema agora, pessoal, é que não é comum, não é incomum as empresas terceirizarem essa grande responsabilidade que é pelo resultado da área comercial. E elas terceirizam para o vendedor. É como se o vendedor pudesse ser responsabilizado pelo resultado que ele não traz a partir de uma estratégia mal definida, de uma execução mal treinada e da falta de acompanhamento. Então, antes da gente falar para os nossos pobres vendedores se eles são ruins ou bons, eu preciso pensar, minha estratégia está legal? Eu treino, eu capacitei claramente minha equipe para executar essa estratégia, eles são capazes de executar, e eu acompanho para garantir que isso seja feito. Sem esses 3 pilares aqui, não dá para culpar o vendedor, né? Até porque a gente não consegue contratar vendedor bom mais, né? Não sei se vocês perceberam, né? Vendedor bom agora é mosca branca, né? Eu brinco que vendedor bom tá sempre trabalhando, né? Ó, toda semana eu recebo um telefonema de um ex-cliente, potencial cliente, alguém que está na minha órbita aqui, querendo para mim, Eli, você tem um bom vendedor para me indicar? E eu brinco primeiro dizendo o seguinte, ó, se eu tivesse, eu já tinha colocado ele em um dos meus projetos, tá? Segundo, fala um pouco para mim sobre o seu processo de venda. Pô, sabe o que é comum, principalmente quando não é meu cliente? Ele não tem processo de venda. Ele está contratando um vendedor que o cara tinha que ser muito bom mesmo. Porque o cara vai ter que desenvolver o processo de venda da empresa dele. Porque ele está querendo um vendedor bom que seja capaz, inclusive, de montar um processo de venda, não é? Então tem que ser muito, muito bom mesmo. Então, queres um vendedor bom? Tenha um processo de venda bom.
Se o seu processo de venda é bom, você vai conseguir encontrar uma pessoa com boas habilidades que você vai conseguir desenvolver para ter bons resultados. Caso contrário, é chorar para reclamar. O Paulinho perguntou, Paulo Milreu, né? E o que eles ficam fazendo? A mesma coisa que o líder comercial fica. Além dele poder fazer nada, além dele poder não estar fazendo nada, pode ser que ele esteja afundado nas tarefas e problemas. Essa também é uma métrica que a gente busca muito, né? Bom, a gente sabe, e aqui a gente está no ambiente empresarial, a gente sabe que um vendedor que trabalha 8 horas, ele não vai ter 8 horas de atividade comercial. Não é prudente eu pensar nisso, tá? Ele vai ter o tempo de café, ele vai ter o tempo de banheiro, ele vai ter o tempo de relaxamento, o tal ócio, né? O tempo para ele refletir, beleza. Mas quanto tempo é esperado que ele trabalhe num dia? 3 horas? 4 horas? Beleza. Eu quero que ele dedique-se à função de atividade comercial e qualidade dessa atividade, pelo menos durante 4 horas por dia. Ó, gente, eu desafio você pegar um vendedor que trabalha 4 horas por dia e não tem resultado. Desafio você me mostrar um. Se ele está diante do cliente 4 horas por dia e não está tendo resultado, tem alguma coisa errada com o composto de produto. Tem uma coisa errada com o composto de produto. Mas o problema, muitas vezes, não é que ele não está trabalhando, é que boa parte dessas 4, 5 horas está sendo destinado a ele resolver tarefas que qualquer outra pessoa poderia estar fazendo, ou a gente está transferindo problemas de pós-venda ou de acompanhamento de negócio para ele, e aí ele não consegue ter atividade comercial. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Um vendedor profissional hoje em dia, ele precisa ter um equilíbrio emocional, ele precisa fazer uma boa gestão da emoção, porque ele vai tomar muito toco. E ele toma tanto toco que muitas vezes ele começa a aceitar que a rejeição é dele e não do produto. E quando um vendedor que não tem um bom equilíbrio emocional, que não tem uma boa gestão de emoção, ele passa a acreditar que a rejeição que o cliente está colocando não é no produto, na empresa dele, é nele, você vai deixar esse vendedor um farrapo emocionalmente. Ele vai ter medo daqui a algum tempo de ligar, de entrar em contato com o cliente, porque ele passou a acreditar que quando um cliente diz que não quer falar com ele ou que não quer continuar falando com ele, o problema é dele, o problema é com ele, não do produto ou do serviço que você vende. E aí, o que ele faz? Ele corre para começar a preencher o dia dele com tarefas e problemas, porque ele não quer mais ficar diante do cliente. Porque diante do cliente, ele vai ter emoções muito ruins. E aí, ele diminui a atividade comercial. Ele fala, pô, não vou fazer atividade comercial, não. Atividade comercial é ruim para mim, porque eu fico mal depois que eu faço muita atividade comercial. Tomo toco pra caramba. E ele toma toco pra caramba, sabe por quê? Falta de acompanhamento e desenvolvimento para ter uma abordagem melhor. Ele é mal acompanhado, ele não é desenvolvido e a abordagem dele é muito ruim, por isso que ele toma muito toco, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo falando sobre abordagens ruins, do tipo, você não está precisando do meu produto, não? Ou, quem é responsável pela compra do produto X? E eu canso de ver vendedores profissionais abordando dessa maneira. Oferecendo o produto nos primeiros 15 segundos ou perguntando sobre o responsável nos primeiros 15 segundos. E isso é uma ação que vai gerar uma qualidade de atividade comercial muito ruim. Eu preciso preparar ele, eu preciso treinar ele para ter uma abordagem que realmente seja técnica, porque vender é um assunto técnico. Vender não é um assunto empírico, vender é um assunto técnico. Então, se o seu vendedor ele não estudou, ele não lê, ele não foi capacitado, ele não vai conseguir fazer uma abordagem técnica, ele vai fazer uma abordagem empírica. E se ele veio de uma família que não acredita em venda, ele provavelmente vai ter uma abordagem ruim para vender, porque o empírico dele está relacionado aos conhecimentos que ele teve. Legal? Eu brinco aqui também o seguinte, se você tem uma equipe que 95% do tempo dela está cuidando de tarefa e problema, e só 5% do tempo dela ela está
colocando em prospecção e acompanhamento, em follow-up, eu nem peço para você refletir para inverter isso. Eu peço para que você tente, pelo menos, equilibrar isso. Ou seja, deixar a tua equipe 50% do tempo cuidando de problema e tarefa e 50% do tempo cuidando de prospecção e acompanhamento de negócio. Por que isso? Porque, supostamente, você vai vender 10 vezes a mais. Faz sentido? Se sua equipe hoje produz um resultado de 1 com 5% de dedicação e ela passar a dedicar 10 vezes mais, provavelmente ela terá a oportunidade de fazer 10 vendas e não uma venda, porque ela está dedicando muito pouco tempo aqui. E como a gestão comercial é oferecida ou é conduzida no dia a dia? Através das reuniões comerciais, algo que o setor empresarial abomina, né? E algo que eu aprendi a aceitar. É fundamental ter reunião. E na área comercial é fundamental ter reunião de acompanhamento. Eu gosto muito de trabalhar a reunião nesses 3 níveis e com esses compostos de tratamento, né? Então, o que eu faço na reunião matinal? Eu verifico o resultado. E pode ser que você esteja pensando assim, Eli, mas minha empresa não vende produto todo dia. A gente vende produto uma vez por semana. Tá bom, gestão à vista uma vez por semana. Agora, seu produto tem venda, sua empresa tem venda todo dia, reunião matinal com gestão à vista todo dia pela manhã. E depois da visão do resultado, quais são as diretrizes do dia? Ou seja, nós estamos começando o dia para vender o quê ou para acompanhar quem? Por quê? Se a equipe não sai com essa diretriz, ela vai fazer muito menos do que ela pode fazer. Se a equipe não sai com a diretriz de que, ó, eu tenho que fazer 10 contatos em clientes novos hoje, e eu tenho que acompanhar esses 5 negócios aqui. Se a equipe não sai com essa diretriz, ela não vai fazer isso. Ela vai fazer muito menos do que isso. E precisa ter o acompanhamento do líder. O líder precisa tirar momento do dia para verificar se aquilo que foi planejado está acontecendo. Em algumas operações, é necessário até a vespertina, que é a reunião do final do dia, para que o agente comercial possa dizer se fez o que planejou fazer de manhã. De novo, gente, eu coloco muita ênfase nisso, porque eu encontro muitos negócios que acreditam que o vendedor está trabalhando muitas horas do dia em prospecção e follow-up. E eu pergunto muitas vezes para o líder, para o diretor ou para o principal executivo da empresa, falei, o que te leva a acreditar que o teu vendedor está trabalhando muito tempo na atividade comercial? E aí vem colocações muito subjetivas, muito superficiais. É que ele pega o carro e fica o dia inteiro fora. Não é porque o vendedor pegou o carro de manhã e ficou o dia inteiro fora que ele vai ter atividade comercial o dia todo. Ah, não, ele fica o tempo inteiro na mesa, ele não sai da mesa. Tá bom, não é porque ele fica na mesa o dia todo que ele vai ter muita atividade comercial, né? Eu fui numa empresa agora à tarde e eu estava conversando com a líder e dizendo para ela que a gente precisa adotar lá o PPT. PPT. Será que vocês já ouviram falar sobre o PPT? Porque a gente estava numa operação com 12 vendedores e eu fiquei 2 horas na sala de venda e eu não ouvi um vendedor falar pelo telefone. Eles estavam o tempo inteiro pelo WhatsApp. E a maneira mais fácil de eu rejeitar um vendedor é teclar com ele pelo WhatsApp. É a maneira mais fácil de eu passar. E por que eu brinquei com ela? A gente vai ter que adotar o PPT. Porque eu chamo o PPT de pegar a porra do telefone. Pega a porra do telefone e liga. Porque pelo WhatsApp qualquer imbecil vai fazer esse contato. Mas só um vendedor profissional vai pegar o telefone e vai fazer uma abordagem profissional. E se o cliente te atender, ele já está colocando você num grupo muito diferente do que qualquer outro grupo. Porque ele falou, opa, esse vendedor falou comigo por telefone. Os outros só ficam mandando e-mail e mensagem pelo WhatsApp, né? A reunião semanal, que a gente também faz a gestão à vista, mas a gente vai olhar as metas e fazer uma regressiva. Porque a meta, quando a gente faz no primeiro dia do mês,
ela parece muito prática, vai ser atingida. Mas quando os dias vão se passando, a regressiva precisa ser feita porque eu não estou conseguindo bater minha meta diária. E se eu não estou batendo minha meta diária, minha meta do dia está aumentando todo dia. E a equipe precisa saber disso. Agora, minha atividade comercial precisa ser maior e minha qualidade precisa ser suprassumo, porque senão eu não vou bater minha meta do mês. Né? E eu não preciso nem ir muito longe e dizer para vocês o quanto é fundamental ter uma área comercial com meta. Você pode dizer o que você quiser para mim, mas eu simplesmente não acredito em uma área comercial que não tenha meta e que não tenha acompanhamento de meta. Seja lá o que for que você vende. E olha que eu já passei por tudo nessa vida, tá? A gente já fez consultoria aqui para empresa de urna funerária. E tinha meta. Falou, Eli, mas para bater a meta, o que precisava? Precisava eu colocar urna, caixão no estoque do cara. Eu não precisava de morto, eu precisava de caixão. O cara compra o caixão e põe no estoque. O morto vai chegar uma hora, né? E a gente descobriu que a gestão dos nossos estoques era muito ruim. As funerárias recebiam óbitos e não tinham urna. E essa não era uma culpa do dono da funerária, era uma culpa do vendedor que atendia aquela funerária, que não estava fazendo gestão do estoque dele. Aí eu faço a pergunta: quantos vendedores que vocês conhecem que estão dispostos a fazer gestão do estoque do cliente? Para que a partir disso possa provocar mais vendas, né? Eles não estão dispostos, eles precisam ser orientados, capacitados, treinados a entender que, é esperado que você tenha conhecimento do estoque do seu cliente, para que você possa apoiá-lo na decisão de comprar ou não. Se você está vendendo só pensando na sua comissão, ferrou. E a terceira grande reunião do mês, é a maior de todas, a reunião mensal, e eu vejo algumas empresas decidindo meta mensal em uma reunião de 20 minutos. Quer dizer, 20 minutos é o tempo suficiente para a gente definir a meta do mês. Meta é um objetivo estratégico, né, gente? A meta é um objetivo de toda a organização. Então, quando eu determino a meta da área comercial, também estou determinando a capacidade da minha empresa produzir. Porque se eu ponho uma meta comercial muito maior do que eu consigo produzir, como que eu vou produzir se a equipe comercial bater a meta, não é? Isso para não levar para a quantidade de produtos que podem ser vendidos e tudo mais, né? Então, primeiro, eu tenho que olhar os resultados do mês anterior e fazer uma profunda avaliação porque eles não aconteceram ou porque eles aconteceram. Porque se eles aconteceram, eu preciso repetir o que me fez chegar aquele número. E se eles não aconteceram, eu não posso repetir o que eu estava fazendo. Eu vou ter que fazer coisas diferentes. Porque se eu fizer a mesma coisa, provavelmente eu vou chegar no mesmo resultado. Eu preciso definir as metas do próximo mês, baseado justamente nessa avaliação dos resultados dos meses anteriores. E é o momento de eu dar o feedback para a minha equipe, principalmente se eu tenho uma equipe comercial que está em desenvolvimento. Eu preciso dar o feedback formal, eu preciso dar a formalidade desse feedback, não é? Um vendedor em desenvolvimento, ele precisa tomar muito feedback, porque ele está em desenvolvimento, ele precisa ouvir a todo momento o que a gente espera dele para que ele possa fazer essas correções. A gente, muito provavelmente, tenha concluído aqui no nosso papo, né? Os vendedores não vão chegar pronto, eles não sabem, eles não chegam sabendo o que precisam fazer. Nós vamos precisar capacitá-los. Seria muito bom eles já chegarem sabendo o que precisam fazer e só fizessem, né? Mas eles não chegam dessa maneira. Então, eu alio os 3 pilares de gestão, as reuniões fundamentais comerciais, como um modelo muito prático, simples, para você ter gestão comercial na sua área comercial, né? É relativamente simples. É bom também eu frisar o seguinte: poucos gerentes comerciais têm um modelo de gestão comercial. Pouquíssimos. Pelo menos as experiências que eu tenho é encontrar gerentes comerciais que não têm um bom modelo de gestão comercial ou não possuem um modelo de gestão comercial. Eles simplesmente acompanham a equipe, eles não fazem gestão da equipe. Eles fazem um acompanhamento. É como se fosse um sargento, né? Ele fica ali falando, se fizer errado, eu vou pegar no seu pé.
mas não desenvolvem, não acompanham, não geram objetivos e indicadores que possam ser repetidamente alcançados pela equipe, né? Eles simplesmente acompanham. Toda vez que eu estou com dirigentes e empresários, eu gosto muito de trazer essas questões de ferramentas que podem te ajudar a ter resultados melhores, né? Essa é uma ferramenta muito, muito poderosa da gestão comercial. Ela tem mesmo esse nome, RFV, e se você procurar isso na internet, você vai encontrar dezenas de artigos, e ela é muito feita para empresas ou ela é muito utilizada por empresas que têm venda recorrente. Ou seja, um cliente compra muitas vezes de mim, tá? E aí, o que eu preciso fazer? A gestão da minha carteira baseada em recência, frequência e valor médio. O que é a recência? É a última data que esse cliente comprou comigo. A frequência é, se eu estou avaliando um período de 1 ano, quantas vezes ele comprou comigo em 1 ano? Ou seja, ele pode ter comprado comigo pela última vez dia 10 de agosto, mas entre setembro do ano passado e setembro desse ano, cujo qual a última compra que ele fez comigo foi dia 10 de agosto, quantas vezes ele comprou? Para eu entender o número de positivações, quantas vezes ele compra comigo. E o valor médio é o valor da minha venda. Eu gosto de tangibilizar essa avaliação trazendo um quadro que vocês podem entender o quanto isso pode impactar uma empresa que tem venda recorrente. Então, imagine numa lista de clientes aqui, ó, cada letra é um cliente, né? Eu tenho um cliente A, B, C, D, e quando eu coloco a primeira informação, que é a data da última compra que esses clientes compraram, a gente logo olha e pensa o seguinte, poxa, meu vendedor tem que entrar em contato com o cliente C. Faz sentido? O cliente C não compra desde 2023, desde novembro de 2023. Mas quando a gente traz a outra informação, que é a quantidade de vezes que ele comprou, a gente rapidamente muda e fala, não, vamos falar com o cliente D, que ele não compra desde fevereiro e até fevereiro ele comprou 14 vezes. Esse é o cliente que eu tenho que entrar em contato. E se eu trouxer mais informação, provavelmente a gente vai mudar de cliente de novo. Fala, não, o cliente é o B agora, porque o B comprou 63 mil e desde junho que ele não compra, e ele comprou 8 vezes. E eu posso trazer ainda o ticket médio, entendendo o seguinte, ó, o B é um ticket médio de 7.875. Eu ligaria provavelmente primeiro para o B, depois para o D, depois para o A e só por último no C. As empresas não utilizam a ferramenta do RFV, ou porque desconhecem, ou porque não aplicam ela na sua carteira de cliente, na sua carteira de vendas, para poder chegar no começo do dia e dizer para o vendedor, ó, tá aqui os clientes que você vai procurar e que você tem mais chance de vender baseado no histórico e na última vez que ele comprou comigo. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa. Uma outra coisa que eu gosto muito de trazer para os nossos papos de líderes é a tal cultura de silos. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar na cultura dos silos e outros não. A cultura do silo é a visão de administração, a visão que a administração tem para empresas que se departamentalizaram tanto que cada departamento virou uma empresa. Por que a analogia da cultura dos silos? É como se cada departamento só plantasse e só colhesse para colocar no seu próprio silo. É mais ou menos assim, o financeiro só faz as coisas que resolvem problemas do financeiro. O estoque só resolve seus próprios problemas. E se o estoque precisa dar uma mão para o comercial, ele simplesmente não o faz. Porque ele não entende, ele não se entende como uma parte ou um departamento que faz parte do todo. Por que eu trago isso para nossos encontros? Porque a cultura do silo, ou a cultura dos silos, ela é desenvolvida pela alta liderança. É a liderança que impregna a empresa
e faz a cultura do silo ser instalada por todos os seus colaboradores, né? Então, a cultura do silo vai para a operação porque a liderança está sem unidade. Ou seja, a liderança não demonstra unidade entre elas. Cada líder briga o tempo inteiro com o outro líder. E o setor operacional olha lá para cima e fala, pô, vocês estão se engalfinhando aí. Então, se você não gosta dele, eu também, como seu liderado do departamento, não vou gostar dele também. E aí a gente começa a colocar uns departamentos quanto o outro. Eu trago a cultura do silo, gente, como algo muito grave, porque uma cultura do silo instalada é muito difícil de ser desinstalada. Ela requer tempo, a gente vai precisar trabalhar muito tempo na liderança e no operacional para a cultura do silo acabar. E às vezes a gente está com uma baita estratégia, às vezes a gente está com muita disposição para executar o processo de venda, mas tem uma cultura de silo instalada na empresa onde os departamentos não trabalham uns para os outros. Os departamentos não querem atender às demandas de outros departamentos, eles só querem trabalhar para si mesmos. E aí, por mais que a estratégia seja boa, por mais que eu tenha uma liderança acompanhando a execução, quando a gente tiver necessidade de um departamento apoiar o outro, a gente não vai conseguir, porque eles não têm interesse em apoiar uns aos outros. Então, como o Cafeu propôs, e eu falei pra caramba aqui, eu quero Parece propor... vendedor? Parece vendedor, né? Eu quero propor, sim, a gente trazer aquela pergunta inicial. Qual que é o teu maior desafio? E agora que a gente colocou a proposta de olhar para a estratégia e não só reclamar da execução, verificar se existe clareza na proposta de valor, se o seu negócio é B2B, B2C ou os dois, se ele precisa buscar cliente ou se ele precisa vender novamente para os clientes. E como o seu negócio faz gestão comercial, qual é o seu desafio? Vamos lá, Cíntia, qual que é o seu desafio? Já mudei tudo do início, né, que eu tinha escrito. Meu maior desafio, eu acho que é desenhar o meu processo de vendas agora e também a questão do valor, né, porque eu tinha até colocado que é a questão da retenção, a questão da gente também ter um bom desempenho de quem está no time, mas eu acho que diante de tudo que você comentou, se a gente parar para prestar atenção, né, se está claro quais são os nossos valores, e também, se os nossos processos estão claros, né, eu acho que isso muda muito até no papel da liderança, que eu também não tinha essa visão do qual era o peso, né? Mas também não adianta a gente também querer da liderança se a gente também não tem claro como eles devem, né, desenvolver as pessoas, o que esperar das pessoas. Então, por mais que a gente tenha um monte de indicador também, eu acho que abriu minha mente bastante para essa questão do processo e do valor. Ô, Cíntia, qual que é a tua empresa, o teu ramo? A minha área também é uma indústria, eu trabalho na Bracol, que é uma indústria de EPIs, né? A gente produz calçados de segurança. Você E é fica onde? B2B. Fico em Lins. Lins. Legal. Isso. Bacana. Muito bom. Legal, Cíntia. Essa parte esse ponto do processo de venda, ele é bem importante. Pode se debruçar nele, porque se você tiver tempo para acompanhar a sua equipe diante do cliente, talvez você vai enxergar duas coisas: ausência de técnica e uma falta absoluta de padrão. Assim, ó, cada um faz de um jeito, e mesmo aqueles que fazem melhor não utilizam as técnicas de venda. Eles estão fazendo uma abordagem empírica. Falar, eu acho que isso que funciona. E eu gosto muito de reforçar. Vender é um assunto técnico. Um vendedor, ele precisa ser capacitado a executar um processo de venda de forma técnica. Eu estou vendo aqui também o Laí. E aí, Laí? O que você concluiu como principal desafio? É o mesmo? Mudou? Laí, É o CEO mesmo da do começo do Refrigás. nosso encontro?
Ah, Olha, na verdade, eu não estava ligando o nome e a fisionomia, tá? Mas eu lembro do Laí da Refigás, agora eu estava olhando e falei, mas eu conheço de algum lugar. Aí eu olhei o nome Laí, eu acho que não. Agora sim veio a informação. acho que você deu aula lá em Campinas, não? Lá no Não, curso de não, show? não. Não. Talvez não. Não. Estou naquele curso lá, estou fazendo, acho que o senhor não deu aula ainda para mim. Bom, na minha visão, a gente até está fazendo, devido até o curso que eu estou fazendo lá na Dom Cabral, é exatamente sobre isso mesmo. E a gente está mudando realmente aqui essa questão do vendedor ter regras e métricas. Então a gente tem muito já tinha, tá, mas passa a meta para ele no mês e deixava correr, né? Então nós estamos mudando todo esse processo de acompanhamento de vendas. Eu acredito que esse é o maior. A gente já está fazendo isso já há algum tempo, né? E cada vez mais a gente está apertando. E agora, depois do seu entendimento aí, eu vi que o caminho é apertar mais ainda e fazer diariamente. Hoje a gente está fazendo um acompanhamento com eles é, durante o dia, né? Fica acompanhando a venda deles e tal, mas eu acredito que não tem um processo ainda de acompanhamento, né? Diário. Eu acredito Uhum. que, pelo que você falou, tudo, e é isso mesmo que está faltando, ter um processo diário de acompanhamento deles, né? De É isso aí. vendas e como tá, como vai fazer, como deixa de fazer. E a responsabilidade vai acabar passando por você, Laí, não vai ter jeito. Porque você vai É, ter que trazer muitas vezes o gestor comercial e falar para ele, cara, nós precisamos ter um acompanhamento mais sim, próximo. é, Esse acompanhamento ainda não é o suficiente para a gente tirar o resultado que a gente precisa, né? sim, sim, E principalmente num ambiente onde não havia esse costume de muita atividade comercial. Então, a gente está fazendo uma mudança do ambiente, né? O ambiente está se sim, adaptando a ter mais é, atividade comercial de mais qualidade. Então, sem acompanhamento, a gente não vai conseguir. é. Desde o ano passado a gente já Legal. mudou e faz o PDCA com todos os gerentes das lojas, né? Mas aí hoje, inclusive, na reunião da OPR, que a gente chama de OPR, a reunião semanal que eu faço com os gerentes, até um se destacou que ele fez exatamente isso. O gerente de São Carlos, ele fez uma planilhinha e está acompanhando todo dia os vendedores, conversando com eles e já começou a dar resultado. Então, é exatamente esse o caminho mesmo. É isso aí. E simples assim. Pode ser na planilhinha mesmo, que já vai dar Sim, resultado. sim. Foi o Depois você próprio. cria o dashboard, o Sim, painel, tudo, mas no Depois você fez o começo, pavão. no começo é de forma prática. E você, Emerson, qual que é o grande desafio? Ou é o mesmo ainda do começo do nosso encontro? Eu, eu acho que o grande desafio é contagiar as pessoas, Willy, de uma maneira que na área comercial, por exemplo, né? Não só as pessoas, não só na área comercial, como toda a empresa, você desenvolver uma vontade do cara querer crescer, querer ter o sangue nos olhos, vamos chamar assim, entendeu? Eu acho que esse é o grande case, cara. Certo. Isso aí O que eu acho que Emerson, movimenta. ó, eu sou eu sou bem prático com relação a isso, tá? Então, talvez isso venha da minha vivência, mas eu digo assim, ó, vendedores, eles têm atitude alta. Eu gosto muito de falar que, assim, ó, de 1 a 10 de atitude, um cara que vai trabalhar com venda, ele tem atitude 7, 8, 9, sacou? Esse cara é de muita atitude. Ele é É, fazedor, né? ele é um cara que vai executar. Você vai dar para ele, ele vai executar. Só que tem uma coisa que move muito as pessoas a executarem num primeiro momento, que é a precisão. Então, muitas vezes a gente contrata um vendedor, coloca ele num ambiente e ele tem um fator que determina a atitude naquele momento, que é o nível de precisão. Ele precisa muito do trabalho. E aí, primeiro mês ele coloca uma parte das contas em dia, segundo mês ele já está tomando uma cervejinha, no sexto mês ele já está em voo de cruzeiro. E aí acabou a precisão. E é nessa hora que a gente vai enxergar o verdadeiro nível de atitude dele. Eu gosto muito de orientar meus líderes a acompanharem fortemente nas primeiras semanas. As primeiras 4 semanas é de muito acompanhamento do vendedor que entrou na operação.
Porque nessa hora você vai conseguir entender se ele tem um nível de precisão alto ou se ele tem um nível de atitude alto. Não tem como o cara esconder o nível de atitude durante 4 semanas, tá? Agora, a gente também precisa reconhecer, nem todo mundo tem atitude 7, 8, 9. Tem camarada que trabalha na área comercial por causa da comissão, mas o que ele queria, na verdade, é trabalhar na área de produção. Porque na área de produção não precisa ter tanta atitude quanto um vendedor precisa, né? Então, no começo, esse forte acompanhamento, ele vem para te ajudar a economizar mesmo, a poupar. Porque se acompanha forte no começo, você já sabe, cara, esse cara eu vou ter que desenvolver, mas atitude ele tem. Agora, pô, convenhamos, 4 semanas acompanhando o cara, se eu não conseguir entender que a atitude dele é abaixo de 6 e fala, meu, vamos rodar, erramos aqui, né? Tivemos um problema e vamos ter que dispensar esse vendedor. Ele até tem boas competências, mas ele não tem algo que é fundamental, atitude, né? E aquele lance, né? Acho que aqui todos conseguem compreender. Eu posso até entusiasmar alguém, mas eu não vou conseguir motivar. E para eu entusiasmar alguém, eu preciso encontrar alguém motivado. Se ele é motivado e eu faço um incentivo de venda, eu entusiasmo ele. Agora, se ele não é motivado, você pode fazer o que você quiser, que você não consegue entusiasmar ele. Você faz a campanha de venda dando uma Mercedes no final do ano, se ele bater a meta e ele não é motivado e não se entusiasma com aquilo, né? Então, eu quis colocar isso, que assim, talvez a questão não seja nem contaminar, seja a gente ter um bom processo inicial de avaliação. Porque depois que você concluiu que ele não tem atitude, não vai dar para contaminar. Aí é Jesus na causa, né? É muito mais além do que a gente consegue fazer como meros mortais aqui, né? O Emerson, qual que é o teu segmento? Meu segmento é carne bovina. Carne bovina. Fica onde? Localizado onde? Eu fico em Itajubá, sul de Minas. Sul de Minas. Legal, bacana. Legal. Deixo para você, então, Café, eu agradeço aí a Sim. oportunidade. Deixo para você concluir. Eu vou continuar aqui na sala, claro. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui para Estamos na responder reta com final muito aí. Bom, agradecendo prazer. ele pela verdadeira aula que você trouxe. A gente sabia já da sua competência, né? E foi muito importante fazer esse momento. Quero agradecer a todos que acompanharam. O Paulo vai estar gravando aqui, então nós vamos disponibilizar no YouTube esse nosso encontro. Então vocês podem a qualquer momento voltar lá, colocar, né, no ponto que vocês entenderem adequado. E eu reforço aí o convite. Eu, como disse, sou associado regional, temos um time aqui da Dom Cabral. Atuamos com exclusividade nas regiões de Bauru, Marília e Araçatuba. Então, quem tiver a sede nessas regiões, o nosso escritório atende. São entregas e soluções da Fundação Dom Cabral, tanto do planejamento estratégico, criação de indicadores, monitorias na área comercial e em outras áreas, como também o desenvolvimento de pessoas, né? O Larry acaba de falar, ele está fazendo um colega, o C-Level, né, que é um programa já estruturado, desenvolvido pelo colega lá da região de Campinas. Em breve vamos ter uma turma por aqui também, estamos aí estruturando para isso. E estarei, inclusive, nesse fim de semana, lá na Dom Cabral, nós vamos ter o Fórum Anual das Médias Empresas. Então, um encontro que reúne mais de 700 empresários que são usuários do PAEX, que é um programa já consagrado, tem mais de 30 anos no mercado, que exatamente é essa solução dentro das organizações de estratégia, indicador, acompanhamento, performance. E o que a Dom Cabral tem de diferente é que ela não presta uma consultoria, ela transfere o seu conhecimento para o time. Então, isso faz com que o time tenha um crescimento, né? Ele possa efetivamente se desenvolver. Ele faz um trabalho de assessoria para a gente. Quem quiser manter contato com ele, o Paulo Milreu também está no time, aí a gente tem, e o Galvão é o nosso executivo de vendas aí. Mais uma vez, obrigado a todos, foi uma alegria recebê-los aqui, e como eu disse, todo esse material estará disponível ali no YouTube, no canal Reinaldo Café. É só digitar no YouTube Reinaldo Café, tem lá vários outros